Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo? Bom, meu nome é Reginaldo, sou da Veneza Piscinas. Aqui temos o Clóvis, do Conexão Hidráulica. E aí, pessoal? Bom, Nosso amigo Luan, que é da Nautilus, que é fabricante de geradores de cloro, fabricante de equipamentos para piscina, filtro para piscina, aquecedores. E vamos bater um papo, iniciando aqui, sobre gerador de cloro. Vamos bater um papo, os três aqui, trocando ideia de como a gente vê a aplicação do gerador de cloro, como funciona. Luan, começa aí a falar para a gente sobre gerador de cloro. O que é um gerador de cloro, como funciona, como dimensionar, vai batendo um papinho aí. certo. Muita gente questiona o que é um gerador de cloro, né? É o primeiro ponto que chega que faz isso, né? Ele vai gerar cloro a partir de qual sistema, né? Então muita gente confunde, às vezes confunde dosador de cloro com gerador de cloro, que é uma diferença bem grande aí. Então, tudo que se envolve gerador de cloro, você faz ali a produção de cloro através da eletrólise. Então, através do sal que está presente na água. Então, a partir disso, dentro do próprio equipamento, tem um copinho aqui que acaba acontecendo esse tipo de reação. O gerador de cloro é algo muito comum. A Nautilus fabrica desde 2003, então temos mais de 20 anos de expertise nesse equipamento. Só que tem booms, né, de tempos em tempos que esse equipamento fica mais pulverizado no mercado, creio eu, né, Reginaldo? Mas é um equipamento que hoje eu acho que quem tem não abre mão. Você vai ter ali uma qualidade de água absurdamente superior. Você acaba tendo mais tempo, né, Reginaldo? Que eu acho que é o maior foco hoje. Quem ali precisa de tempo ali para trabalhar. E o cara que não tem um equipamento que traz essa automação para a piscina dele, ele vai perder tempo. Então ele vai deixar de estar com seus filhos, com seus netos, para poder fazer um tratamento de piscina. Eu vou voltar só um pouquinho para que o leigo entenda de forma mais fácil. Certo. Tem muita gente que acha que colocar sal na piscina Que é o tratamento. vai fazer o tratamento. Eu queria uma piscina tratada com sal. Sim. O sal não trata a água da piscina. Boa. Você, para tratar a água da piscina, você precisa matar bactérias, matar vírus, oxidar a gordura. Então, você mata vírus e bactérias por oxidação. Então, quem é que faz a oxidação? O cloro, o gerador de ozônio, o ultravioleta. Esses matam por oxidação. Então, quando você coloca o sal na água, você está colocando na água cloreto de sódio. Aí as pessoas perguntam, mas não vai ficar muito salgada não? Feita a água do mar? Pergunta clássica. Todo mundo tende a pensar isso e tem essa preocupação. Veja só, a água do mar tem uma concentração de 30 ppt, 30 partes por trilhão. A nossa lágrima é 3 ppt. E a gente não se sente incomodado pelo sal que está aqui no olho, na lágrima. Você pode esperar o dia todo e não vai ficar salgado. Então, esta é a concentração de sal que vai ter na água da piscina. Você vai colocar uma quantidade de sal que ela vai ficar na concentração de 30 ppt, que é a mesma concentração que tem a lágrima humana. Então, quando a motobomba da piscina puxa a água, que está levemente salgada, igual a lágrima, vai passar aqui dentro do gerador de cloro. No processo de eletrólise, nós vamos transformar cloreto de sódio em hipoclorito de sódio, gás cloro, que é o cloro que vai sanitizar a água. Mas e aí, precisa repor o sal de novo? Porque eu perco esse sal? Você vai precisar repor, em média, de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Por quê? Chuva. Se está chovendo, eu estou diminuindo a concentração de sal. Entra um banhista, pulou na água, vai tratada. Vou fazer uma retrolavagem, aspirar, drenando tudo. Aí eu tenho que repor água. Sempre que eu reponho água, então eu estou diminuindo a concentração de sal. Então, a cada mês, mas o equipamento mostra quando está precisando de mais sal, se repõe sal, tá certo? E o equipamento vai mostrar na dosagem que aquele sal está nível ideal. E também existe um estudo de teste que você vai
botar as gotas, vai misturar, ele vai te dizer como é que está o nível de sal, se está baixo, se está ideal, se está muito alto. Se estiver muito alto, vai colocar um pouco mais de água. Mas, em média, se repõe o sal a cada 30 ou 60 dias. Isso tanto para a piscina residencial como para a piscina de uso comercial. O que vai mudar é o tipo de equipamento, a potência do equipamento. Então, vai colocar. Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, na minha opinião, até os fabricantes, não só a Nautilus, você está aqui, os fabricantes, de um modo geral, cometem um erro grande. Você vai lá no Mercado Livre, vai na internet, aí diz, essa piscina aqui, esse gerador de cloro, é para uma piscina de até 30 mil litros. Isso é a maior mentira que tem. O cara compra só por essa informação. Por essa informação. E ele acha que comprou o equipamento correto, porque está dizendo que dá para uma piscina de até 30 mil litros. E dá, se ele não tomar banho, se não entrar ninguém. Aí depende muito do uso do. Pois é, porque o que acontece? Você tem uma piscina, exemplo, de 30 mil litros que você tem lá na sua residência. E na tua residência onde você mora, na tua casa. Então, raramente você vai ter mais do que 2 ou 3 pessoas na piscina. Se você tem a mesma piscina numa casa de praia, o comportamento, ou no condomínio, o uso já é diferente. O mesmo volume de água, você vai ter mais usuário. Se você chega na tua casa de praia ou no sítio, você vai fazer um churrasco, vai fazer uma festa, no final de semana vai ter 10 pessoas. Aí você pergunta, são 10 contaminantes? Não, tem mais, porque cada vez que eu entro na piscina, eu contamino. Então, se eu entrar 3 vezes na piscina, eu contaminei 3 vezes. Contaminei com o quê? Com suor, com pele morta, com cabelo, secreção, tudo. Ainda até você pode ter ido até no banheiro, fez o número 2, passou um papelzinho, você voltou com o coliforme fecal. Sim. E aí, você precisa ter um equipamento. Então, o equipamento não é o mesmo, o volume de água é o mesmo. Você pode pegar uma piscina de 30 mil litros, 40 mil litros, que está numa hidroginástica, numa fisioterapia. Que o uso é muito mais intenso. Não pode ser o mesmo equipamento, mas você vende dizendo que é para uma piscina de até 30 mil litros. Certo. Tá certo? Então, como é que se dimensiona? Quer perguntar isso agora? Não é? Se você está habituado a colocar, normalmente você coloca 5 gramas de cloro para cada metro cúbico. Isso é uma média. Tem cloro que manda colocar 4, mas na média de 4 a 5 gramas de cloro por metro cúbico. Então você deve fazer 30 para uma piscina de 30 mil litros, 30 vezes 5, tá certo? Eu vou ter 150 gramas de cloro. Então, Dia, né? Por dia. Todo dia. Todo dia. Só que, por exemplo, ninguém deixa um filtro ligado todo dia, o dia todo. As pessoas querem fazer uma filtração levando 6 horas. Ninguém deixa mais do que 6 horas. Difícil. É difícil, né? A média é de E 4. assim, sabia que o custo para você ter uma bomba ligada durante 8 horas por dia, que seria o padrão que a norma É pede? uma lâmpada. Cara, eu cheguei a fazer um cálculo na empresa, pegando uma bomba de 3 quartos de cavalo, você gasta R$150 por mês. Mas assim, vamos pensar comigo, R$150 por mês para você ter uma água com um tratamento físico ocorrendo o tempo todo, porque é o tratamento físico, você ter ali o filtro e a bomba fazendo esse processo. Se você tem um gerador na linha, que vai estar gerando cloro de modo automático ali, você tem um tratamento praticamente inteiro por R$150. E olha a dificuldade que nós temos no mercado hoje por causa disso. Eu garanto que o que esse cara mais recebe de ligação, Cláudio, é você fazendo o dimensionamento. O Reginaldo é uma das referências hoje em questões de tratamento químico de água, né? Mas ele deve especificar, eu quero que você deixe o equipamento ligado por 6 horas, que é o mínimo, porque é o cálculo que ele vai até complementar. Exatamente, porque o cara quer deixar 2 horas. O que acontece? Se você tem o equipamento, vamos dizer, você compra equipamento, dependendo do modelo, ele vai produzir 10, 15, 20 ou 25 gramas por hora. Se eu estou com um equipamento que produz 20 e eu deixei ele ligado só 4 horas, ele só produziu 80. É metade do que eu precisava, 150 para a piscina dele. Então você tem o equipamento para produzir e você não fez. Então, se você quer trabalhar ligando menos tempo, com a carga horária menor, você tem que botar um equipamento mais potente. Então, normalmente, quando eu vou dimensionar,
Eu já sei que as pessoas só ligam um filtro em média cada 4 ou 6 horas. Então eu vou dimensionar um gerador de cloro que ele produza dentro de 4 ou 6 horas aquela quantidade de cloro que ele precisa. E outra coisa, quando você diz isso para a internet, você está dizendo isso a nível Brasil. Quem tem acesso à informação vai... E nós estamos num país continental. Por exemplo, você está no sul, temperatura média de 22 a 25. No verão, aqui, a água, sem você botar um aquecedor, em muitos locais chega a 30, 32 em determinados horários. Então, isso é piscina aquecida, bem aquecida. E em água mais quente, a proliferação de alga é bem maior, a velocidade é maior. Então, eu preciso de mais o quê? Então, aqui na nossa região, eu preciso de um equipamento dimensionado melhor, mais para cima, do que um cara que está no Paraná, por exemplo, que está com clima frio. Mas como é que você acerta assim, o quão mais para cima o equipamento deve ser? Tipo, essa precisão. O que é que acontece? Um fabricante, na hora de você dimensionar, a própria Nautilus tem um aplicativo, certo, que quando você vai dando a informação de área, de volume, aqui ele já, quando ele dimensionar, ele vai dizer para a piscina normal e para a piscina aquecida. Quando ele bota para a piscina aquecida, ele já eleva a quantidade de cloro que precisa. Porque, a questão do cloro, Clóvis, funciona assim, ó. Por que uma das perguntas que eu trouxe para o Reginaldo é assim, eu preciso colocar sal sempre? Foi uma das perguntas. Não preciso pôr sal sempre. Não é igual o cloro que você tem que colocar todo dia. O cloro, ele é um elemento volátil. Então, quanto maior a temperatura, além de eu perder ele para a própria radiação, eu perco ele para tudo que está se proliferando com maior, em grande escala ali dentro dessa água. Então, sempre que estiver mais quente, você tende a ter que colocar mais cloro, porque você vai perder uma parte dele para a radiação, vai perder para o sol. Vamos pensar assim. E esse é interessante. Sim. Por exemplo, qual a vantagem? Às vezes o camarada chega assim e pergunta: qual a vantagem de eu usar gerador de cloro em vez de gerar o cloro? Eu vou economizar quanto? Sim. Vale a pena investir? Vale a pena. Preocupação disso. A resposta é sim, vale a pena investir. Mas eu não indico o gerador de cloro pela redução de custo. Eu indico o gerador de cloro pela qualidade da água, por uma questão de saúde. Explicar. Normalmente você coloca o cloro na piscina final da tarde ou à noite. Aí você coloca uma quantidade maior, que é para ele aguentar o dia todo. Então, quando você vai tomar banho de manhã, vamos dizer, aí o cloro começou a ser consumido na própria noite, porque na hora que ele está oxidando bactéria, vírus, ele está se consumindo, ele está ficando mais fraco. Mas de manhã ele ainda amanhece, no primeiro horário da manhã, ele ainda amanhece com uma concentração boa. Aí você vai dizer, o cloro está forte. Chega de dia, o cloro já matou bactéria, já ficou fraco, ele vai, uma parte disso vai subir, vai evaporar em função do sol. E você vai ter um cloro fraco na parte da tarde, que é o horário do dia que você mais usa a piscina. Aí, o que é que acontece? Você está lá passando o protetor solar, foi no banheiro, passou o papelzinho, não lavou direito, não limpou, voltou com coliflor. E aí esse cloro já está fraco. Ele pode até se combinar. Esse cloro fraco, ele vai se combinar com bactérias, com suor, com xixi, vai formar uma coisa chamada cloramina. Essa cloramina é quem dá tudo que é de ite, conjuntivite, otite, rinite, tudo que é de infecção, a cloramina que vai... O tinge o cabelo das mulheres, vai fazer isso. E outra coisa, na hora que você sentir, e aí nesse horário, normalmente final da tarde, vem coisa interessante. As pessoas, principalmente quem vai para a academia de natação, hidroginástica, final da tarde sentem cheiro forte de cloro. Essa piscina está com muito cloro. No dia que você sentir cheiro de cloro na piscina, corra dela. Ela não tem cloro. Não tem cloro. Mas olha para você ver que interessante. Agora, eu vou te fazer um caso, Reginaldo. O que mais acontece para a gente lá é o quê?
O cara acaba de comprar um equipamento desse. A vida inteira ele tratou a piscina de modo... Não no modo correto, porque se ele trabalhasse no modo correto, você não tinha o cheiro de cloro, certo? Aí ele começa a usar o gerador de cloro. Então a academia acabou de startar o equipamento e começou a trabalhar com isso aí. Ele está gerando ali a primeira quantidade de cloro e começa combatendo. E tem amônia na água, que é propícia de tanto do suor que nós temos ali, tanto da urina, que às vezes leva ali, consequentemente, querendo ou não. Acaba tendo, né? Mas olha que interessante. O equipamento, você tem cloro na água, e o cloro começa a reagir com a amônia. E começa a liberar o cheiro forte ali, que é da cloramina. Eu até brinco, falo assim, se a cloramina tirasse melancia, era mais fácil. Porque aí ninguém colocava a culpa e o vilão onde? No cloro. No cloro. O cloro dificilmente tem culpa. E o que o cidadão faz? Ele, na hora que chegou no processo que está cheirando cloramina, o que você tem que fazer? Cheirando cloro, né? Você tem que fazer o quê? Deixa o equipamento trabalhar. Porque ele vai passar, tem chamado breakpoint lá na água, que ele vai ter mais cloro do que outro tipo de contaminante, e a partir disso você só tem cloro livre na água. Você para de ter esse cheiro na água de cloro, que infelizmente a cloramina cheira cloro, e a partir disso tem uma água praticamente muito mais saudável que o comum. Mas qual que é o maior erro, Reginaldo, que acontece? Na hora que o processo está começando a acontecer, que você sente o primeiro cheiro da cloramina, o que o cidadão faz? Desliga. Desliga porque ele fala assim, tem muito cloro na minha água. E pelo contrário, ele está sem cloro. Está sem cloro, não é a hora que ele mais precisava colocar cloro na água, ele interrompeu o processo. E a vantagem disso aqui é que você consegue, vamos dizer, no cloro você tem que colocar uma quantidade maior à noite para ele aguentar o dia todo e o número de banhos. Com isso aqui, eu tenho cloração contínua durante o dia todo. Aqui ele tem até uma coisa bem interessante. Eu consigo regular a dosagem, o teor de cloro, a quantidade de cloro que eu estou jogando dentro da piscina. Eu posso pedir para jogar 40%, 60%, 80%, faz essa dosagem. Então você consegue manter o nível de cloro bem equilibrado, vamos dizer, em torno de 1 ppm, 1,5 ppm, que é o ideal. Tá certo? Então você vai trabalhar. Então eu vendo isso aqui, eu indico isso aqui, gerador de cloro, por questão de saúde. E já que a gente falou que muita gente confunde gerador de cloro com dosador de cloro, dosador de cloro é um recipiente onde você coloca pastilhas dentro. Sim, pastilhas de cloro dentro. E aí tem um botãozinho que você, a água vai passar por ali, vai molhar na pastilha, né? vai diluir, vai gerar uma água com concentrado de cloro e isso vai para dentro da piscina. Ajuda também. Tá, vou fazer uma pergunta para você. O cloro que o gerador de cloro produz é o mesmo do cloro granulado que tem no balde? Vamos lá. É tudo igual o cloro? É tudo. Não, cada cloro tem uma característica diferente. Você tem nos cloros que você tem no balde, você tem hipoclorito de cálcio, você tem dicloro, você tem tricloro, tem uma série de coisas. Mas, na realidade, quando isso se mistura na água, eles liberam ácido hipocloroso, que é quem faz o tratamento. Obviamente, cada cloro desse tem uma característica. Em locais que tem o pH mais elevado, você tem água que naturalmente tem um pH mais elevado. Então, você evita usar hipoclorito de cálcio, porque todo hipoclorito de cálcio tem um pouco de soda cáustica e isso eleva. Quando você usa o dicloro, você tende a deixar o pH neutro, não mexe, não altera. Se você joga o tricloro, como característica ele baixa o pH. Quando, em locais, vamos dizer, até saindo um pouco da área residencial, quando a gente precisa completar, dar alguma carga de cloro numa piscina, porque, vamos dizer, alguém vomitou, alguém fez defecou voluntariamente na piscina, você precisa dar um choque, você precisa baixar o pH e jogar isso para 30 ppt. Então, como isso é uma coisa que você precisa fazer de imediato e elevar de forma rápida, você tem que fazer a adição de cloro granulado. A gente procura, só nesse caso, fazer com hipoclorito de cálcio, que a ação dele é mais rápida. Você joga uma quantidade grande ali na hora? Grande, para você tomar 30 ppt, acompanha durante pelo menos 6 horas, para ver se ele se mantém naquilo ali, porque se ele consumir rápido, tem que jogar mais, porque significa que ainda tem material orgânico lá dentro, ele tem que queimar. Mas se for numa reposição normal, você tem uma festa maior, tem mais gente, então o sol está mais forte, você precisa
completar essa carga auxiliando o gerador de cloro, aí já é melhor usar o de cloro. Porque o cloro, a base do hipoclorito de cálcio, na nossa região já tem muito calcário, tem muito cálcio na água, e ele acaba criando uma crosta na célula. E aí dificulta a produção do processo. O Reginaldo e Luan, eu tenho duas perguntas. A primeira é, se eu não utilizar aquele sal próprio de piscina e utilizar o sal de cozinha, o que é que pode acontecer com o equipamento? Ele vai funcionar? O sal de cozinha, ele tem uma diferença do sal que a gente usa, que é o iodo. A gente usa o sal mineral sem iodo. O sal que você tem de cozinha é o sal com iodo, mas ele, como fabricante, ele responde isso melhor do que eu. O que é que acontece internamente? O cara lá, eu quero usar sal de cozinha. Vai produzir do mesmo jeito, vai... Essa é uma pergunta constante. Se eu colocar um outro tipo de sal, o de cozinha não dá, porque ele tem um iodo ali com a sua concentração máxima. Certo. Mas, um exemplo, se eu pegar um sal de gato, eu colocar para trabalhar lá junto com o meu gerador, vai funcionar? Vai. Funciona porque o sal que Vai. o boi come, que a vaca come, é sal mineral, e normalmente não tem iodo. Vai funcionar? Vai. Só que é que nem você colocar gasolina ruim no seu carro. Seu carro vai andar, mas o que vai acontecer? A vida útil do seu motor vai embora. Sim. Você concorda? Você vai ter carbonização, vai ter um monte de problemas lá. No gerador de cloro, o principal componente que vai ser impactado vai ser o quê? O coat do titânio. Porque o titânio não vai ser corroído. Você não vai correr titânio por causa de um sal. Mas assim, o coat, que o que é o coat, né? Tirar um passo para trás. O coat é o que consegue fazer com que o processo de eletrólise acabe sendo feito. Então é como se fosse um verniz, onde a corrente consegue correr nessa placa de verniz. Você imagina, tem o titânio, ele é um condutor, você põe ali uma película, que é o verniz, que é o coat que nós chamamos, e quando você aplica a corrente, ele corre ali. Entendeu? Quando você tem um sal ruim, o que está acontecendo? Você tem sujeiras, você tem metais, você tem magnésio, enxofre, fósforo. Isso aí vai tapando algumas partes da placa, que é o que o Reginaldo falou, ou uma dureza alta. Então você acaba fechando o processo ali. Então o caminho já dificulta o caminho para acontecer a eletrólise. E, consequentemente, a vida útil desse equipamento tende a cair. Então, um equipamento que é feito para durar, vamos dar um exemplo, 5.000 horas, com sal Nautilus, pelo menos estou usando como referência, que é um sal refinado, um sal que tem todo, um sal tratado para esse tipo de aplicação, e você não utiliza ele e coloca um sal de gado, no primeiro momento vai funcionar. Só que acontece, a vida útil de 5, ela pode cair para 1.000 horas. Então, assim, como que vai fechar essa conta? Você vai fazer, poxa, um equipamento desse eu instalei faz 3 meses, Reginaldo. Aí o cara te liga e fala assim, o equipamento não está gerando cloro. Reginaldo vai para ele e fala, poxa, isso não acontece. Tem 3 meses, está novo. Qual é o sal que você usa? O cliente, muitas das vezes, pode trazer uma informação equivocada. Falar, eu comprei o sal Nautilus. O que o Reginaldo vai fazer? Se você tem um sal Nautilus, ó, fabricante, tô aqui, ó, o seu equipamento que não funcionou. Só que a Nautilus produz isso aqui desde 2003. Então, mais de 20 anos de expertise, nós temos um laboratório que eu vou chegar e vou abrir esse cara, vou colocar essa placa de titânio em teste e vou falar assim, o sal que está lá, Reginaldo, infelizmente não é sal Nautilus. Ou não é um sal tratado. Não precisa que seja específico, mas tem que ser um sal tratado. O sal, quando a gente compra, esse é um ponto. Perdi. Cada carrada, cada lote, quando a gente compra, na salinha, especificando que é para piscina, que é um sal mineral para piscina, ele vem com análise físico-química, informando umidade, se tem metal, se não tem, porque na hora que você tiver algum metalzinho já vai dificultar a produção do processo de geração de cloro. Então, ele tem uma granulometria bem menor, ele vai dissolver mais fácil quando você pega ele demora mais a dissolver. Ele é um sal normalmente amarelado, então ele tem que deixar da piscina turva. Vou dar um exemplo. Eu pego uma piscina de um hotel, certo. a gente chega, vou colocar isso aqui 8 horas da noite, depois que o hotel fechou. Sim. Eu coloco, obviamente, isso depende do tamanho da piscina, eu coloco 60, 80 sacos de sal. E a gente está colocando 3 quilos para cada metro cúbico. Aí você fica logo preocupado, como é que a piscina vai amanhecer amanhã? Porque o hóspede quer a piscina limpa, tá vendo? A piscina vai amanhecer hoje.
cristalina, porque ele vai dissolver bem. Esse sal não tem impureza, então não vai atrapalhar a qualidade da água. Hoje ele é um tipo de metal, nada. Porque o que faz ali é quando você aquela água turva, o Clóvis, é o metal que está acompanhando. Por quê? Imagina, você pega qualquer tipo de metal e coloca cloro junto ali. O que vai fazer? Vai oxidar, vai virar ferrugem. Então, dependendo do tamanho da escala que você tem na água, é a hora que você liga um gerador, se tiver metal na água, você vê que na hora vai formar uma película ali, vai deixar a água feia. Mas por quê? Ele está fazendo o processo. Em lugares que você tem metal, uma concentração muito alta de metal, Não funciona bem. o que você tem que fazer? Se você for colocar o equipamento direto, você vai ter problemas, porque na hora que eu vou falar, não vai funcionar legal. Você tem que fazer o quê? Antes, dar um passo atrás e colocar um sequestrante de metal ali, tentar, vai descer tudo pro fundo, faz ali a aspiração drenando, joga fora, recoloca uma água que não seja tão alta, tão rica em metais, aí sim você liga o equipamento, ele vai conseguir gerar tranquilamente. Mas nessa água, você já teria dificuldade de tratar ela com cloro. Qualquer tipo de Na hora que você, vamos dizer, se você tem uma água que tem presença de cobre, Certo. você quando tem um cabo, um fio de cobre oxidado, você vê que ele está esverdeado. Não é isso? Então, quando você, com água tem muito cobre, você bota sal, ela vai ficar meio esverdeada. Se ela tem muito ferro, o óxido de ferro é meio amarronzado. Então, na hora que você coloca o cloro, aquela água vai tender a ficar marrom. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma concentração de metal bem elevada. Aí vai acontecer isso. Se for quantidade pequena, isso oxida e Nossa, o filtro puro também vamos dizer, você tem um clarificante, decanta, não vai ter dificuldade. A não ser que seja uma concentração bem alta. Já recebi perguntas de pessoas que me seguem, né? Se há diferença de colocar, de dispor esse sal dentro da piscina. Se é das bordas para o meio, ou eu posso jogar de toda forma. Existe alguma técnica de lançamento desse sal dentro da piscina que a gente deve seguir? Ou eu posso colocar de qualquer jeito lá e vai funcionar? Não, eu não digo que faça de qualquer jeito. A gente evita, por exemplo, colocar toda a concentração de sal próximo do ralo de fundo. Certo. Para que você não tenha a motobomba puxando uma grande quantidade de sal e jogando também aqui dentro uma grande quantidade de sal. Então a gente dilui. No mesmo formato que você joga o teu cloro na piscina. Você vai polvilhando. Vai colocando em volta. Tem lugares que ele vai se dissolver bem. Tem lugares que o pessoal rasga o saco, passa uma faca assim e joga o saco lá de lado. Só qual que é a parte ruim? Acabou alguns casos manchando vinil, porque não pelo sal, mas pela a tinta que está na embalagem, no emblema, ela colou lá, ficou um tempo, acabou mascarando. Mas assim, o Reginaldo falou, cara, abre ele, vem jogando na lateral da piscina. Eu só evito jogar uma concentração grande no ralo de fundo, que é para você não estar, vamos dizer, a dissolução dele não é imediata. Sim. Certo. Ele tem um tempo para dissolver. Então, se você joga tudo no ralo de fundo, então vai chegar aquele grosso dentro do cesto do pré-filtro. Você pode até atrapalhar o rotor, né? Porque ele vai passar pelo cestozinho. Aí, então, eu evito fazer isso. Deixa pelo menos, acabou de comprar o equipamento, comprei um gerador de cloro, joguei a quantidade de sal. Sempre pensar assim, 3 quilos para cada 1.000 litros d'água. Tem 100 mil litros, eu vou colocar 300 quilos de sal. Certo. Jogo ali, 12 horas fazendo o processo de filtração normal. E amanhã a piscina tá No outro dia, o equipamento já está fazendo o processo dele. Eu tive muito medo de fazer isso na primeira piscina de hotel que eu peguei para tratar. Hoje a gente é especialista em tratar grandes volumes de água, que eu tenho, vamos dizer, em Porto de Galinhas, Hotel Armação, Hotel Tembale, temos em Maragogi, Hotel Praia Dourada, Argos, Japaratinga, Salinas. Então, é um volume grande. Cada hotel desse aí tem 3 piscinas, o Salinas e o Japaratinga, cada um hotel desse tem 9 piscinas. E são todas tratadas com geração de cloro a partir do sal.